Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite de segunda-feira. Uma palavra assim, se você crer, pode mudar a tua vida, pode te libertar de qualquer escravidão, de qualquer prisão espiritual, de qualquer tipo de enfermidade. Jesus Cristo, que é a palavra, pode te libertar e te dar uma vida nova. Lá em Salmos 56, no seu versículo 3, nos fala bem assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Esse pequeno versículo aqui, como os irmãos podem ver, está inserido dentro de um texto, mas Deus falou muito comigo através desse pequeno versículo aqui. Então eu peço que você fique até o final para você ver como que Deus vai trabalhar na tua vida. Os irmãos e as irmãs vão ver que só pelo texto já vai dizer mais ou menos o que vai falar o texto. Que Davi, ele roga a Deus, Davi ora a Deus que livre Davi dos seus inimigos e que confia em que lhe o conceda. Louvado seja Deus. Aí ele vai pedir misericórdia ao Senhor. Ele vai pedir a Deus para livrar ele dos homens que procuram devorar a vida dele, tirar a vida dele, ou dos que oprimem a vida dele, pelejando contra a vida dele todo dia. E vai também no versículo 2 falar que alguns andam procurando devorar a vida dele, tirar a vida dele todo dia. E vai nos falar que muitos são os que lutam contra a vida dele, até chegar no versículo 3, a qual nós lemos. Então, meus irmãos, aqui há duas coisas muito fortes da parte de Deus que nós vamos tentar entender e estudar um pouco. Quando a Bíblia, ela nos fala, que o salmista Davi nos fala que no dia em que eu temer, ele confiaria no Senhor. Esse temer aqui, ele tem dois significados. O temor, quando a Bíblia fala o temor do Senhor, a Bíblia está nos falando sobre o respeito, a obediência ao Senhor. Mas esse sentido de temer aqui é um sentimento de medo, a qual ele fala no dia em que eu temer, ou seja, no dia em que eu ter medo, hei de confiar em ti. Porque, meus irmãos, mesmo Davi sendo um homem de Deus, Davi também era falho e pecador. Davi também errava. Davi também falhava, ele tinha os seus medos. Assim como quem também não está na presença de Deus, está do outro lado, também sente medo. Davi, sendo homem de Deus, tinha medo, tinha os seus temores. E nós também temos, e aqueles que estão longe da presença do Senhor têm medo de alguma coisa. Em alguns momentos da vida, dores e sofrimentos nos fazem ter medo, nos fazem ter pavor de não conseguir vencer, de não conseguir solucionar. Mas, meus irmãos, todo ser humano, sendo que vive na presença de Deus ou não, no dia do medo, sendo ele ou ela, todos buscam confiança ou têm confiança em alguma coisa. Mas, irmão, como assim que você quer dizer? Eu vou te provar aqui em Salmos 20, no seu versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Mas o que quer dizer esse versículo, irmão, em comparação à palavra que nós lemos? Umas pessoas confiam no que têm. Tem pessoas que, quando estão na luta, na prova, no momento do medo, se refugiam na sua confiança, no seu bem material. Outras pessoas se refugiam pela sua confiança em lugares. Vai a lugares
para se sentir refugiado. Então, meus irmãos, assim como Davi, quando ele estava com medo, a única confiança verdadeira que ele tinha era no Senhor. Outras pessoas têm confiança no que ele tem, no que ela tem, no bem material, ou em algum lugar, ou até em pessoas. Mas, meus irmãos, se a gente for analisar pela palavra de Deus, os céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. A palavra de Deus ela não vai passar, porque a palavra de Deus é eterna. E pessoas, bem materiais, lugares, tudo que está na terra vai ser consumido, vai passar. Então, meus irmãos, há duas coisas aqui em que nós temos que vigiar. Nós temos que entender que nós somos seres humanos, falhos e pecadores, e que vem momentos de medo, de aflição. Então, se nós já sabemos que nós vamos passar constantemente pelo temor, pelo medo, pelo pavor das situações que Deus permite na nossa vida, o que a gente deve fazer? Para onde que a nossa confiança vai estar no dia do medo? Se você confiar no homem, as tuas esperanças, a tua fé, a tua força, o teu refúgio, você pode ser decepcionado pelo homem, porque o homem é falho, é pecador, o homem é mentiroso, o homem é soberbo, o homem é amante de si mesmo, o homem é orgulhoso. Eu falo no gênero homem e mulher. O homem e a mulher é assim, nós somos assim, a nossa natureza é assim. Então, meus irmãos, tudo nos aponta para uma coisa: a confiar em Deus, somente em Deus. Tem pessoas que estão vendo ou vão ver esse vídeo que já foi decepcionada ou já foi decepcionado por confiar no homem, por ter esperado que no dia do temor, no dia do medo, no dia da aflição, ele ou ela iria ajudar. O seu bem, o seu carro, a sua casa ou lugares. Pessoas podem ter confiado e se decepcionado. Mas, meus irmãos, eu nunca vou ver um ser humano na face dessa terra. Nunca vai existir um ser humano que confiou em Deus e foi abalado. Eu nunca vou ver nessa terra um ser humano, um homem ou mulher, que confiou em Deus e foi desprezado, foi abandonado. Porque Deus, quando fala, Ele faz. Deus, quando promete, Ele cumpre. Então, meus irmãos, confiem em Deus.